No dia 3 de janeiro de 2026, sob o pretexto de uma operação de combate ao narcotráfico, os Estados Unidos da América invadiu a Venezuela, bombardeou o país e sequestrou Nicolás Maduro e sua esposa. Esse vídeo aqui não vai ser uma análise geopolítica e nem um resumo exaustivo de todos os fatos, porque, não sou um professor rock, não sou hoje no mundo militar. Que bom, né, pessoal? Mas falando sério, não é aqui que eu tenho, o meu expertise, eu posso contribuir, porém eu pensei em falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu penso muito sobre isso e que é um dos grandes temas do canal, que é, o resumo: o Brasil irá virar uma Venezuela. Por quê? Porque a maneira como os Estados Unidos vem tratando já há algum tempo o Brasil e vem direcionando o seu discurso, para mim é muito parecida com a maneira como eles vêm tratando a Venezuela há muito tempo, e isso para mim indica como a gente pode esperar que vão ser as novas interações do governo dos Estados Unidos com o governo do Brasil e o perigo que a gente está correndo, né, pessoal? Então, nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora, ok? Nossos links ali para apoiar estão tudo ali embaixo, deixem um like, se inscrevam. Esse vídeo aqui vai precisar da ajuda de vocês, vou fazer aquela chantagemzinha emocional, né, pessoal? Vai que eles me desmonetizam esse vídeo e ele precisa chegar mais longe, mas falando sério, obrigado pelo apoio, apoiem esse vídeo, se curtirem, né, tá tudo certo, vamos lá pro vídeo. Então, como eu disse, eu não vou fazer um resumo exaustivo de todos os fatos, mas isso aqui foi tirado diretamente do G1 no dia do que aconteceu, e vocês sabem que eu sempre gosto de trazer o veículo mais mídia hegemônica de todos para botar os fatos aqui para vocês. Porque daí pelo menos vocês vão ter a representação de como eu acho que a maioria das pessoas do Brasil experimentou essa notícia, né? Do G1. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, dia 3, que as forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. A declaração foi feita em rede social. Já é bastante sintomático que a maneira que os Estados Unidos se comunica é pelas redes sociais. Até não é o foco do vídeo de hoje. A gente ainda não tem o contexto e todas as informações do que aconteceu, provavelmente todo o contexto, todas as informações nós nunca teremos oficialmente, né? A gente não sabe se foi um golpe do exército do Maduro e ocorreu uma certa traição com a presidente agora interina Delcy Rodrigues, que assumiu, né, que era vice do Maduro. Por quê? Porque a oposição já estava assim, né, a Maria Corina estava, opa, eu assumo agora, o Trump vai me colocar, vai ter novas eleições e tal, e aparentemente não, né, a Delcy Rodrigues, ela manteve o discurso de resistência de que ela ia assumir, mas ao mesmo tempo a captura do Chaves ela rolou muito facilmente, não parece que teve resistência, os helicópteros não foram derrubados, que invadiram a capital, então essas coisas estão em dúvida ainda, a gente não sabe direito como é que pode ter acontecido isso e tudo indica que houve pelo menos algum tipo de planejamento interno. Foi por causa ou não do petróleo venezuelano? O Trump famosamente falou, não, a gente agora vai explorar o petróleo ali, o petróleo que antes ele era das empresas dos Estados Unidos que estavam refinando aquele petróleo e que ele foi roubado de nós e agora a gente vai administrar o território dos Estados Unidos. O Trump falou, né, a parte baixa em voz alta. Porém, tem muitas pessoas que estão dizendo, mas o petróleo da Venezuela, ele não é tão valioso, ele é difícil de refinar, já tem petróleo demais sendo produzido pelos Estados Unidos e outras regiões, eles não querem colocar o petróleo no mercado. Para dar um resumo para vocês, o que eu acho é que, assim, pelo controle do petróleo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas, de novo, a gente ainda não sabe direito todas essas coisas, embora o Trump tenha dito, né, não, é por causa do petróleo, quebrando um pouco desse teatrinho que geralmente os Estados Unidos diz que invadiu um país porque era pela liberdade. A gente não sabe também qual é que é a posição da China, da Rússia e do Brasil nisso, se foi avisado antes, se teve reuniões, se já sabiam, se os Estados Unidos tentou negociar alguma coisa para garantir o que ia acontecer depois do golpe. Todas essas coisas elas não estão claras, tá? Então, ao invés de eu especular aqui com vocês e falar sobre isso, eu vou recomendar esse texto aqui, da revista Ópera, que o Pedro Marim escreveu, e esse texto é de novembro do ano passado, ok? Se vocês lerem esse texto, parece que ele foi escrito agora, porque a análise é muito boa. Ele já considera, o que eu acho que é correto naquela época, que os Estados Unidos já invadiu e já estava atacando a Venezuela, pois os Estados Unidos já tinha ele mesmo escalado as tensões, estava abatendo os barcos no Caribe, estava cercando a Venezuela, tanto com sanções, tanto com as declarações, quanto literalmente militarmente. Então fica recomendado esse texto. O Pedro Marim, até hoje que eu tô gravando, que é o dia 7 de janeiro, não colocou nenhum texto novo lá na revista Ópera falando sobre essa situação, mas fica esse aqui.
E eu gostaria de focar nesse aspecto que ele traz no texto, que é esse parágrafozinho que eu vou ler, ó. Além disso, os últimos meses demonstram aos brasileiros, de forma inédita, desde o golpe de 1964, tanto como o imperialismo utiliza a democracia, entre aspas, para seus impulsos intervencionais, como o quanto a extrema-direita está disposta a aliar-se objetivamente aos interesses imperialistas nas suas disputas pelo poder interno, mesmo quando isso signifique tomar postura abertamente antinacional. Nesse sentido, sim, descobrimos que o Brasil se tornou uma Venezuela, entre aspas, não pela natureza do governo, mas pela natureza da sua oposição. Essa aqui é a tese que eu quero fazer no vídeo. Então eu vou construindo essa tese aqui com vocês, mas o Brasil ele está se tornando uma Venezuela por quê? Porque a tática que os Estados Unidos e a oposição ao nosso governo, né, a gente pode chamar do bolsonarismo, a extrema-direita, mas também a maneira que a nossa mídia, a que os países aliados dos Estados Unidos tratam o Brasil, ela torna o Brasil uma Venezuela no sentido que o quê? Eles querem nos tratar exatamente como eles trataram a Venezuela nos últimos, 20 anos, para gestar uma situação muito parecida, uma situação em que uma intervenção mais pesada no Brasil, sanções no Brasil, eventualmente até uma declaração de guerra, invasão do território do Brasil, ela vai ser justificada pelos mesmos motivos que está sendo justificada a invasão da Venezuela agora. Essa é a tese do vídeo, beleza? E daí, como esse aqui é o canal de tecnologia, sempre é aqui o lugar que a gente tem que debater os usos de IA generativa para falsificar a realidade. Então, tecnicamente, a introdução desse assunto e desse vídeo, ela já tá no vídeo que saiu alguns dias atrás no canal, que é o vídeo sobre os arquivos do Jeffrey Epstein. Porque como a gente fala naquele vídeo, a tese daquele vídeo é o quê? Esse caso mostra como a verdade é cada vez mais difícil de obter por causa tanto das falsificações que são feitas da mesma maneira que elas eram feitas, né, desde o início da sociedade, com mentiras, com arquivos falsos, né, com falsificações de fotos que seja, mas também agora com redes sociais, com bots, com coisas fake feitas com IA generativa, é cada vez mais difícil a gente encontrar a verdade e isso gera um território onde, na realidade, a gente não quer mais encontrar a verdade, a gente só precisa encontrar um subconjunto da verdade, uma seleção da verdade, uma narrativa que vai nos permitir acreditar no que a gente precisa acreditar naquele momento. Essa é a tese desse vídeo. E isso é exatamente o que tem acontecido nesse caso. Porque a gente tem o governo Trump, mas principalmente apoiadores do governo Trump e pessoas, né, que se alinham no espectro político com o governo dos Estados Unidos, usando imagens de venezuelanos comemorando em outros países, né, principalmente nos Estados Unidos, na Flórida, mas vocês vão encontrar no Chile, vocês vão encontrar na Espanha, vocês vão encontrar, enfim, em outros países da América Latina, sim, venezuelanos comemorando que o Maduro foi sequestrado, que a Venezuela foi invadida. Imagens de venezuelanos em outros contextos, como por exemplo, comemorando algum evento ou um jogo de futebol. E imagens geradas por IA, explicitamente, sendo usadas para justificar as ações dos Estados Unidos, que são ações que, pessoal, são injustificáveis. Essas ações são injustificáveis. E daí vocês podem dizer, alguma pessoa nos comentários vai estar dizendo ali, mas existem venezuelanos na Venezuela que estão comemorando isso, que estão comemorando o ataque ao país. E eu digo, com certeza existem, tem de tudo, em todos os países tem de tudo. Mas a necessidade da gente construir esse consenso para que o país seja libertado pelos Estados Unidos, a gente conhece de muito tempo, pessoal. Quem tem a minha idade viu exatamente o que os Estados Unidos fez com a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. Eles construíram esse consenso de que, nossa, é muito necessário que os Estados Unidos vá libertar lá aquele país. E a maneira que o governo Trump está fazendo aqui é meio que uma maneira mais moderna e do novo século, né? Se a invasão do Iraque era um vídeo ensaio do Ian Neves de 2 horas, essa invasão da Venezuela é um vídeo do TikTok de 2 minutos de dancinha. Eles fizeram isso muito mais rápido, eles fizeram isso usando as redes sociais, usando todas as ferramentas que eles tinham de propaganda mais modernas para que venha um otário aqui no meu comentário e dizer assim, não, mas tá certo, pois olha só, os venezuelanos estão chorando de alegria que o Maduro foi retirado. Esse é meio que o paralelo que a gente faz, é a mesma coisa que eles fizeram no início dos anos 2000 com a guerra ao terror no Oriente Médio, agora eles usam, né, para fazer esses novos ataques à América Latina. E daí eu trouxe pra vocês aqui esse vídeo de um canal francês que mostra alguns dos vídeos gerados por IA, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, as velhinhas venezuelanas chorando e tal, as pessoas nas ruas e tal. E, de novo, a minha análise sobre esse vídeo de IA é que essa estética de IA, esses vídeos de IA, eles servem muito bem ao fascismo, porque o fascismo ele precisa criar uma narrativa que não existe e ele precisa criar uma imagem homogênea, uma imagem de narrativa única que afoga a verdade. E o que esses vídeos de IA fazem é, de novo, afogar a verdade. A verdade ainda tá por aí, tu pode procurar os fatos. Tem um fundo de verdade nas comemorações, mas tem um contraponto e tal, mas meio que isso não importa, porque tu pode botar 1000 imagens de IA gerada no meio, e daí isso vai diluir, né? Isso vai fazer a coisa parecer que tá mais do teu lado. E o governo Donald Trump adora fazer isso.
que não seja eles, que sejam seus bots na internet que estão postando esse tipo de coisa. E quando eu falo bots, eu posso estar falando pessoas também humanas que têm consciência e têm vontade própria, mas fazem exatamente o que o governo dos Estados Unidos quer. E uma coisa que é importante lembrar para vocês é que apenas nos últimos 20 anos a gente viu os Estados Unidos invadirem o Afeganistão, invadirem o Iraque, interferir na Síria, na Líbia, o Irã, o governo do Donald Trump assassinou o Qasem Soleimani, que era, se não me engano, o chefe do exército deles. Todos esses países passaram por esse mesmo tratamento na mídia. Vocês não precisam gostar de nenhum desses países, gostar de Saddam Hussein, gostar do Irã e tal. Eu só tô explicando para vocês como esses países passaram pelo mesmo tratamento. Todo ataque que eles sofreram nos Estados Unidos ou dos seus aliados, toda deposição, todo assassinato, todo golpe que foi apoiado pelos Estados Unidos, ele é pintado como benéfico e como um desejo do povo. Nunca foi preciso, né, no início dos anos 2000, criar um vídeo com IA, fabricar literalmente imagens mostrando pessoas, nossa, que legal, os Estados Unidos invadiu o nosso país, mas eles achavam maneiras de criar esse consenso na mídia, de fazer parecer que era a coisa correta e que não se podia contestar isso. Então por que, né, eu tô dizendo para vocês que o Brasil vai se tornar uma Venezuela? Porque durante pelo menos os últimos 10 anos, a Venezuela se tornou alvo de sanções e a construção de narrativas por parte da mídia dos Estados Unidos, esse tipo de coisa que eu tô falando para vocês. É impossível nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, qualquer veículo de mídia, mesmo que ele seja um veículo progressista, falar sobre a Venezuela sem ter que fazer um prefácio de pelo menos alguns parágrafos para falar sobre como Nicolás Maduro é um ditador sanguinário, e a mesma coisa acontecia com o Chávez, né? Hoje vocês vão ter pessoas que vão dizer, o Chávez tinha seus problemas, mas ele não era tão ruim quanto o Maduro. Isso me parece um distanciamento histórico do Chávez já não ser o presidente da Venezuela há muito tempo. E isso cria um efeito, tá, pessoal? Eu não tô aqui defendendo o Nicolás Maduro, mas isso cria um efeito que toda vez que se fala da Venezuela e se fala dos absurdos que os Estados Unidos têm feito com o país e fez, né, nesse início aqui de 2026... que as pessoas dizem, por que eu deveria me preocupar com soberania ou lei internacional se o Trump ele tá literalmente atacando o ditador sanguinário que escraviza o seu próprio povo? Vocês acabaram de dizer isso nesses últimos parágrafos que eu li. Então por que eu deveria me importar com lei internacional? Esse é o efeito que gera. E isso é muito importante para as pessoas que estão vendo esse vídeo e que apoiam essa ação que os Estados Unidos fez. Vocês não estão fazendo isso porque o Maduro é um ditador sanguinário do regime venezuelano. Ele sempre tem que se chamar de regime, né, ao invés de governo. Na realidade, vocês estão fazendo isso porque essa é a posição do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? Vocês estão fazendo isso porque os Estados Unidos querem que vocês façam isso. Por que eu digo isso? Porque existem ditadores em todos os continentes, né? Existe na América Latina, na minha opinião, existe um nos Estados Unidos da América, existe em Israel, existe na Arábia Saudita, tem em todos os lugares, tá? Mas derrubar, chamar de ditador, vilanizar, fazer notícia o tempo inteiro só existe com ditadores que são desalinhados aos interesses dos Estados Unidos da América, tá? E daí um bônus, isso aqui é uma historinha engraçada, né? Eu e a minha esposa, a gente tá vendo Parks and Recreation, que é uma série que é meio que tipo um The Office 2, assim. É uma série, né, estadunidense. E daí, por incrível que pareça, no dia depois do ataque da Venezuela, a gente viu esse episódio em que eles têm, e é engraçado essa série, eu acho que pelo menos essa temporada é de 2009, tá? Em que eles têm os personagens que são do governo venezuelano, que visita a cidadezinha dos Estados Unidos deles lá. Não vou tocar o vídeo aqui porque tem direitos autorais, mas ele vai estar no roteiro, mas a maneira como os venezuelanos são tratados, isso é durante o governo do Hugo Chávez. É bem problemática e é engraçado quão problemático é, porque eles estão contrastando uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, é uma série que mostra, né, tipo, o governo de uma prefeitura dos Estados Unidos, então tem todos os problemas, tem problema de corrupção, essas coisas assim, e daí eles chegam lá assim, não, na Venezuela a gente tem muito dinheiro por causa do petróleo, e dá a entender que os oficiais do governo, eles também têm muita grana, eles podem fazer tudo o que eles quiserem, e que todo mundo tem muita grana na Venezuela por causa do petróleo, e que é um regime extremamente autoritário, em que a pessoa tá ali na thumbnail, né, right to jail, em que a pessoa faz uma coisa errada, ela vai presa na hora. Então meio que a série não consegue se decidir, porque ela mostra como se ao mesmo tempo eles têm muita grana, muita prosperidade, e tudo funciona muito bem no país, mas eles prendem todo mundo, eles são extremamente autoritários, então talvez eles estejam querendo dizer que eles estão mentindo, alguma coisa assim. Eles também são extremamente machistas, todo esse tipo de coisa. Então o tom é meio que de qualquer jeito, assim, mas pra mim é uma coisa extremamente desumanizadora do que são os venezuelanos, né? Se fizessem isso com os brasileiros, provavelmente ia ser um negócio também, os brasileiros, eles são machistas, o nosso país é tudo jeitinho brasileiro, é tudo corrupção e tal. E eu sei que até um monte de gente quer dizer, mas isso é uma piada, é engraçado, os brasileiros são assim mesmo. Mas quando os gringos fazem isso no contexto
de destruir a imagem de um país e vincular isso a uma cultura de um país, eu acho extremamente problemático, tá? Então, embora eu tenha achando engraçado essa série vendo os episódios, isso aqui chamou muito nossa atenção porque foi literalmente no dia que os Estados Unidos atacavam a Venezuela que a gente viu esse episódio, por coincidência. E a mídia brasileira, que foi a que eu acompanhei, tá? Nesse final de ano, eu tava, inclusive, na casa dos meus familiares, né? Conversando com eles, a gente tava vendo, né? Globo News, essas coisas assim. Eles falam o tempo inteiro que rolou uma escalada de agressões entre Estados Unidos e a Venezuela, como se existisse uma guerra e um conflito, né, aberto a esses dois países. Mas a realidade que vocês têm que levar em consideração, pessoal, é que a Venezuela é um país sancionado pela maior potência mundial desde 2016, ou seja, eles não conseguem fazer negócios com os Estados Unidos e com a maioria dos países, principalmente com relação ao petróleo, né, que é o principal motor da economia da Venezuela, e ele é constantemente cercado e atacado. Nos últimos anos, literalmente, teve, né, o seu território marítimo invadido e atacado, e teve seus civis atacados nesses últimos dias e o presidente sequestrado. Então, a maneira que eles descrevem como se fosse assim, a Venezuela fez umas coisas, aí os Estados Unidos fez umas coisas, a Venezuela fez umas coisas, os Estados Unidos fez umas coisas. Na realidade, os Estados Unidos atacou, os Estados Unidos atacou, os Estados Unidos atacou, os Estados Unidos avançou, e daí eles pegam e apresentam, mas é que é um regime sanguinário, ditatorial. Então, assim, vocês podem não gostar de ouvir isso. Eu sei que tem várias pessoas que até gostam do canal, talvez, e que acompanham o que eu digo, mas é isso que os Estados Unidos têm feito com a Venezuela. E quando isso começar a acontecer com o Brasil, que eu acho que é o que não é ser, é quando isso começar a acontecer com o Brasil, eu acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender, mesmo quem não estava entendendo quando estava acontecendo com a Venezuela. Porque os Estados Unidos e seus países aliados e parte da nossa mídia, e principalmente a direita bolsonarista, já vem há alguns anos dando esse mesmo tratamento de Venezuela para o Brasil e para o governo do Lula. E é dessa maneira que eles querem nos tornar uma Venezuela, dizendo que a gente é um governo autoritário, corrupto, influenciado por bandidos, pelo narcotráfico. Então a gente tem alguns exemplos aqui do Brasil com Z. Quem lembra, pessoal, do Elon Musk tratando com o Alexandre de Moraes, quando o Twitter foi bloqueado no Brasil? Elon Musk literalmente disse, Xandão, né, Alexandre de Moraes, é um ditador autoritário. Quem lembra dos bolsonaristas indo até um conselho do Senado dos Estados Unidos apresentar queixas contra Alexandre de Moraes, dizendo que o Brasil é uma ditadura do Supremo Tribunal Federal? Claro, muitas pessoas fazem chacota. É porque quem tava lá no conselho riu dos bolsonaristas, o pessoal não escutou eles e foram fazer uma pataquada. Mas isso é uma construção. Bananinha tá lá tentando fazer essa construção. Agora, com o governo do Trump, é só ele botar uns republicanos malucos lá e botar o Marco Rubio nessas comissões, e eles pegam uma comissão e daí vai sair em toda a mídia de todo mundo. Brasileiros expatriados defendem que o Brasil virou uma ditadura. Isso vai acontecer, pessoal. Esse vídeo aqui do canal, que eu recomendo, ficou muito bom, que é Trump usa tarifas para atacar o Pix. Vocês vão lembrar disso. Foi quando o Trump fez aquela cartinha lá do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, né? Não foi o Trump, foi o Departamento de Comércio, dizendo que as leis de privacidade do Brasil, que o Pix, que outros aspectos da nossa política de exportações criavam desvantagens econômicas para os Estados Unidos, né? E dizendo que por isso se justificavam sanções contra o país. Nós comentamos bem mais nesse vídeo. Alexandre de Moraes, né? E a sua esposa sofrendo com a lei Magnitsky, que seria essa lei dos Estados Unidos que eles usam para que empresas dos Estados Unidos não possam fazer negócio com eles, que na prática quer dizer que eles não vão poder usar cartões de crédito, não poderiam viajar para os Estados Unidos. Isso já foi retirado, mas enfim, Alexandre de Moraes, acho que pode vir a acontecer contigo de novo. E daí tem um adendo aqui, tá? Várias pessoas dizem, mas fala da situação do Banco Master. Tipo, primeiro que eu não entendo o suficiente para falar dessa situação do Banco Master. Eu entendo que muita gente quer falar dessa situação para criticar o Alexandre de Moraes. Então eu vou criticar o Alexandre de Moraes aqui nessa situação. Eu não gosto do Alexandre de Moraes. Eu acho que ele é uma pessoa que é o jardineiro paraguaio, que ele foi colocado lá pelo Temer. Ele tem feito um papel que é muito necessário, que eu acho que outras pessoas deveriam estar fazendo, de ir atrás dos abusos que os bolsonaristas têm feito, de, né, vigiar e punir, entre aspas, os bolsonaristas que estiveram envolvidos na tentativa de golpe aqui no Brasil. Porém, essa situação do Banco Master, que para quem não sabe, que é a esposa do Alexandre de Moraes, estaria representando esse banco, e é um grande conflito de interesse aí. Eu concordo, é um conflito de interesse, ela não tinha que fazer parte disso. Eu acho que isso é uma vergonha que o judiciário se meta nisso, e eu acho que isso é a maneira como eles operam, com Gilmar Mendes fazendo conferenciazinha de lobby lá em Portugal e fazendo jantarzinho com pessoas que têm julgamento no STF. Então eu quero que se foda todos eles, tá? Não preciso aqui gostar do STF, gostar do Alexandre de Moraes para defender as ações que eles fizeram contra o pessoal que armou o golpe aqui no Brasil. Então eu só queria deixar isso aqui muito claro, tá? Mas a última coisa que
talvez seja uma das mais recentes e que indica exatamente isso que eu digo que seria a transformação do Brasil numa Venezuela, é quando o Trump pressionou que o Brasil precisava transformar grupos criminosos como o PCC e o CV em grupos terroristas na classificação, né? Classificar esses grupos como grupos terroristas, que foi uma coisa apoiada, enfim, por toda a direita aqui no Brasil, apoiada por Nicolas Ferreira, esse tipinho de político aqui no Brasil, que é literalmente uma coisa que, se acontecesse, ia enquadrar essa ação que os Estados Unidos fez na Venezuela como algo que poderia ser feito no Brasil. Eles poderiam literalmente entrar no Brasil, atacar uma cidade do Brasil, invadir e dizer, não, pessoal, isso aqui é para combater grupos criminosos que são grupos de drogas, que são grupos terroristas classificados como grupos terroristas no Brasil. Então todas essas coisas pintam a imagem do que eu tô tentando explicar para vocês. E vocês têm que lembrar que com a Venezuela, eu acho que eu ouvi muita coisa sobre a Venezuela nos últimos dias, mas eu ouvi o pessoal do Vira Casacas, que eu gosto do podcast deles, falar sobre isso. A construção dessa imagem da Venezuela como esse país extremamente corrupto e autoritário e ditatorial, ela foi uma coisa de pelo menos 20 anos, tá? Na minha vida, né, que eu lembro, tem 20 anos que eles estão construindo isso. E isso foi 20 anos de propaganda estadunidense, principalmente depois, né, e daí começa lá com 2016, as sanções, e nesses últimos anos, quando a guerra ao terror deles começou a perder força e começou as pessoas dos Estados Unidos a entender que elas foram enganadas. Os Estados Unidos invadiu um monte de país dizendo que tinha arma de destruição em massa e que era segurança nacional, roubaram o petróleo desses países, né? Colocaram as empresas dos Estados Unidos para explorar isso, destruíram a economia desses países, e daí quando o povo disse, peraí, não tinha armas de destruição em massa? Nossa, a gente não viu o benefício econômico disso. A gente fez uns filmes sobre como os soldados americanos ficaram muito tristes de ter que matar pessoas no Oriente Médio, mas isso não se reverteu para nossa economia, e daí quando de novo esse movimento populista precisa achar uma maneira das pessoas ficarem com medo e justificar esse tipo de invasão dos Estados Unidos, eles dizem, mas olha só, a Venezuela, né? Vuvuzela é o maior risco à segurança nacional dos Estados Unidos. E, inclusive, uma coisa que eu nem incluí aqui, por causa das sanções econômicas, muitos refugiados econômicos vão para os Estados Unidos, inclusive eles acolheram isso, e agora o governo Trump está demonizando essas pessoas e deportando essas pessoas. Inclusive tem uma notícia que eu não cheguei a verificar, então levem com um grãozinho de sal isso, né, de que pessoas que estariam comemorando pela queda do Maduro, venezuelanos, teriam sido encontrados e deportados lá nos Estados Unidos, mas eu não cheguei a verificar essa fonte, não é tão importante, mas só para vocês terem um gostinho, né, do quanto os Estados Unidos se importa com a vida dos venezuelanos, que é zero, nada, não se importa nada com a vida dos venezuelanos. Mas então assim, para concluir, tá, pessoal, tirado diretamente do artigo da revista Ópera de novo. Ao fim, seja qual forma ele termine por tomar, o ataque à Venezuela é um ataque ao Brasil, não só na medida em que é uma demonstração de que o Império poderia fazer contra nós, mas também na medida em que nos influencia direta e gravemente, inclusive com efeitos na cena política interna do Brasil. O governo Lula até pode buscar agir como mediador, mas mesmo isso exige tomar uma postura clara de solidariedade prática com a Venezuela. O país é agredido unilateralmente por Trump, não o agressor, e contra o intervencionismo que, afinal, também atinge o Brasil. Qualquer afabilidade com uma agressão imperialista a qualquer país da região, além de ser vista como uma traição, que efetivamente seria por todos os outros países, na prática estimulará o intervencionismo trumpista também contra o Brasil quando o momento lhe convir. E por isso que eu gostei tanto desse texto. Ele encapsulou bastante a opinião que eu tenho. E daí só opiniões finais sobre essa situação, assim. Me parece sim, tá, pessoal, que é sobre o petróleo da Venezuela, nem que seja para que eles garantam uma porcentagem das vendas para a China ou a hegemonia do dólar nesse tipo de transação. E eu gosto de falar isso porque é uma coisa que eu venho estudando quando a gente está falando das placas de vídeo, por exemplo. A maneira como o Trump tem negociado placas de vídeo com a China, inclusive teria que fazer um vídeo novo porque mudou um pouco a posição da China quanto a isso, era que eles bloquearam, né, as exportações de placas da Nvidia para a China, mas grande parte do lucro da Nvidia vem de estar exposta ao mercado chinês. Eles precisam vender para a China e os Estados Unidos também precisam do crescimento da Nvidia para sua economia. Então o que o Trump fez na realidade foi dizer assim, olha, Nvidia pode continuar vendendo, porém nós vamos tirar uma porcentagem aqui direto, né, de tarifa para a gente. Então o Trump colocou uma tarifa interna de que a Nvidia ia ter que pagar X% lá do que eles estavam vendendo para a China para o governo dos Estados Unidos. Eu vejo uma possibilidade deles fazerem isso, então eles se apossarem do petróleo, não para impedir que a China tenha acesso a esse petróleo, mas para tirar uma porcentagem disso. E outra que daí, se os Estados Unidos ele tiver sob controle direto ou sob um fantoche dos Estados Unidos na Venezuela da produção de petróleo, eles podem garantir que a China tenha que usar o dólar para fazer essas transações, o que faz ficar mais difícil, por exemplo, a China se desconectar da economia do dólar no mundo. Então, eu vejo mais ou menos desse jeito, mas de novo, não super entendo. Posso estar errado. Não está claro agora
se os Estados Unidos tentaria literalmente ocupar o território venezuelano, botar soldados lá, né, para tentar controlar o território, e mais provavelmente não vai ser isso, vai ser um governo alinhado com os Estados Unidos, e daí a gente fica pensando como é que isso podia mudar a relação dos Estados Unidos com o Brasil, do Brasil com a Venezuela, o que isso ia fazer com as fronteiras que o Brasil tem com a Venezuela, não sei, mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Da próxima vez, pessoal, que o Trump mostrar o porrete, né, as sanções, que é o que aconteceu no meio do ano passado, para atacar o PIX, para atacar a LGPD, para atacar a nossa soberania de diversos aspectos, o Brasil ele vai estar numa posição pior de negociação, porque o Trump vai poder dizer assim, ó, ali a Venezuela, ó o que aconteceu com eles, tá ligado? E nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa com vocês. O Brasil sabe disso, os Estados Unidos sabem disso. E a nossa mídia e a oposição, né, principalmente a bolsonarista, eles estão prontos para ajudar pintando o nosso governo como autoritário, antidemocrático, ilegítimo, narco-estado, tá? Desde que tenha um governo que não seja alinhado com o bolsonarismo e com a extrema-direita, eles vão estar prontos para fazer isso. E mesmo nossa mídia mais neutra, né, tipo a Globo, porque eles sempre vão estar pelo menos dando aquele discurso base, que é o discurso que vem do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E por fim, uma coisa que eu queria pedir para vocês é que a gente não caia na tentação de focar especificamente na imagem do Trump, como se, tipo, é o Trump o cara que tá tomando essas ações, porque isso são ações do Estado dos Estados Unidos. Me parece, né, e de novo, eu tenho que sempre lembrar que eu não sou um grande analista e tal, então eu posso estar errando, eu posso estar perdendo algum aspecto, mas que o que ele tá fazendo agora é uma substituição do que antes seria um soft power imperialista, que seria, né, vai ter uma guerra proxy, vai dizer que é pela liberdade, mas vai estar armando grupos fundamentalistas para estar destituindo um governo, vai estar fazendo sanções no governo e dizendo que a sanção é para atingir o líder do governo, mas a gente sabe que as sanções elas são desproporcionalmente prejudiciais para a população, né? Então tu destrói o país com as sanções, dizendo que tu tá fazendo um bem para eles. E, tipo, ao invés de fazer isso, ele vai para um intervencionismo mais escrachado, embora ele tenha dito que ele era o presidente anti-intervencionista, que ia focar primeiro nos Estados Unidos. Ele vai focar nos Estados Unidos, né, mostrando, eu sou o país mais forte, eu sou o gurilão da bola azul e eu estou dominando esses países aqui do nosso quintal. Parece que é essa perspectiva, só que eu queria chamar a atenção que essa perspectiva fica mais clara pra gente agora, porque eles estão de olho na gente, porque eles estão olhando pra América Latina e dizendo, yeah, boy. Porque será que era soft power quando eles invadiram o Afeganistão, Iraque, o que eles fizeram com a Líbia, o que Israel tá fazendo, né, por tabela com o apoio dos Estados Unidos na Palestina? Então eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, porque eu acho que é importante a gente entender a luta desses povos, entender o sofrimento que eles tiveram na mão dos Estados Unidos, mesmo quando os Estados Unidos não estavam diretamente interferindo e mandando tropa para a América Latina, eles estavam fazendo isso com os outros países. Então eu acho que isso é importante para a gente não dizer assim, se fosse a Kamala Harris tava tudo certo. Não tava tudo certo, pessoal. Os Estados Unidos é uma potência imperialista, terrorista, é o país mais terrorista de todo mundo. E se você quiser botar um comentário dizendo, não, eu acho que outro país é pior, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ignorar isso, mas obrigado pelo engajamento, tá? Então, só pra gente finalizar com material extra. O texto do Pedro Marinho na Opera Mundi, muito bom. Esse vídeo que eu vi muito legal, que é do AJ e da Luna Oi, que é o canal... Esse cara é muito legal, porque ele começa, né, como anarquista e ele se muda pro Vietnã, ele casa com a Luna Oi, e daí ele, tipo, caralho, marxismo-leninismo é o correto. Eu gosto bastante do canal deles, e eles fizeram um vídeo muito bom que se chama, né, Otimismo Revolucionário em frente ao fascismo em ascensão. Eu achei bem legal, eles estão falando sobre a situação da Venezuela, e eles estão pedindo, né, pra gente se organizar e pra gente tentar fazer alguma coisa, ter esperança nesse momento. Eu achei bem legal, assim, então eu recomendo tanto o canal dos dois quanto esse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre a história da Venezuela, esse vídeo aqui é brabo demais, do canal do Ian Neves. A Venezuela Socialista, breve história da trajetória de Hugo Chávez. Muito bom, uma breve história de que deve ter 1h e 40 minutos esse vídeo, mas é bem maneiro. Esse vídeo que também é de um pouquinho mais de um mês atrás, que é a Venezuela será invadida, spoiler, foi invadida, né? E vejam o que o Ian fala nesse vídeo e vocês vão ver que a análise estava muito correta, porque ele já começa dizendo a Venezuela já foi invadida, tá, gurizada? Não é porque ele prevê o futuro, mas porque o que os Estados Unidos estava fazendo já era uma invasão há muito tempo. Então veja esse vídeo também. E eu senti que esse vídeo pode ter ficado numa bad vibe, ter ficado, caralho, eles estão de olho em nós, os Estados Unidos vai nos pegar.
E eu não propus muitas soluções e tal, a gente ainda está tentando pensar sobre isso. Então, fica o convite ao debate para soluções, o que a gente poderia fazer aqui embaixo, mas fica a recomendação de um vídeo do canal, que é uma introdução à soberania digital, porque eu acho que vai ser um tópico que vai ser cada vez mais importante, principalmente conhecendo como o Trump gosta de negociar, né, com a política externa dos Estados Unidos. Mas é isso aí, meus latinos-americanos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo que a situação seja meio preocupante, né? Manteremos aqui a cabeça fria e o coração quente e vamos pra cima. Nós nos vemos na próxima. Falou!